Vamos falar do São Paulo, abrir aqui a home do GE, olha lá, notícia de última hora. O Oscar, meio-campo do São Paulo, decidiu encerrar sua carreira. No mês passado, ele acabou tendo um mal súbito durante os exames da pré-temporada, né? E acabou sendo diagnosticado com um problema cardíaco. O Oscar tem 34 anos, tinha mais 2 anos de contrato com o São Paulo, mas deve fazer a rescisão do contrato com o clube de maneira amigável. Então, Oscar, um beijo, meu irmão, tamo junto, que você tome a melhor decisão possível e se recupere muito em breve. Fechado? Aos 34 anos, o meia decidiu que não voltará mais a jogar futebol profissional. E essa notícia já caiu como uma bomba no São Paulo, que imediatamente tirou seu nome do planejamento para 2026. A decisão vem depois de um ano muito difícil. No mês passado, Oscar sofreu um mal súbito durante os exames da pré-temporada e precisou ser levado às pressas para o Einstein, onde ficou na UTI. O diagnóstico foi uma síncope vasovagal, um desmaio causado por queda de pressão e batimentos. Não ameaça a vida, mas exige acompanhamento constante. Somando isso às lesões que marcaram seu 2025, incluindo uma fratura em 3 vértebras que o tirou de campo por 3 meses, o desgaste físico pesou demais. Oscar tem contrato por mais 2 anos, mas deve acertar uma rescisão amigável. A tendência é de que ele anuncie oficialmente sua aposentadoria nas redes sociais nos próximos dias, encerrando uma carreira marcada por talento, visão de jogo e momentos brilhantes. Vamos lá, Hernan. Então a notícia, eu li ontem, o Gabriel Sá informou aquela questão de algumas medicações que foram utilizadas ali pelo Departamento Médico de São Paulo, Monjarro, não foi o que ele falou? E isso causou discussão interna no São Paulo? O que acontece assim, o São Paulo politicamente vive uma guerra de bastidores. O São Paulo toma uma decisão de afastar e demitir algumas pessoas, trocar umas pessoas de posto, demitir médico, demitir fisiologista, demitir massagista. Tá se mexendo num vespeiro. E aí, algumas histórias e alguns modelos de trabalhos, eles vêm à tona nesse momento, né? E isso acaba que aflora ainda mais a questão política do São Paulo. Colocando isso, surge essa história do Monjarro, né? O Eduardo Hauen é um médico que, num primeiro momento, trabalhava em Cotia e também começou a trabalhar na Barra Funda. Ele foi levado pelo Douglas Schwartzman, que é uma figura muito conhecida na base do São Paulo e que também tem trânsito na Barra Funda. E já é uma figura que faz tempo no bastidor ali de São Paulo. E é uma figura política importante dentro do São Paulo. E o Hauen é uma figura que é conhecida no meio esportivo, tem um nome, tem moral e tal, e ele começou a fazer um trabalho dentro do CT com alguns atletas. E entre esses trabalhos foi aplicar o Monjarro em atletas. E isso dividiu opiniões dentro do clube. Eu conversei com várias pessoas dentro do São Paulo, até para saber quais atletas usaram, quem usou, se era atleta lesionado, se era atleta que estava no banco, titular e tal, porque isso, né, faz diferença. Porque, de fato, esse medicamento, para quem não sabe, ele é um medicamento legal, você pode comprar na farmácia, você usa com prescrição médica de um nutrólogo, mas é um medicamento que você usa para uma caneta emagrecedora, que você acaba perdendo força, você acaba perdendo massa muscular. E você emagrece rápido. E a gente não imagina que um atleta... Um jogador de futebol que perde tanto num treinamento, num jogo, precisaria. A resposta que eu tive foram do clube, veja bem, essa informação eu busquei no clube, depois da matéria que foi publicada pelo Gabriel Sá e pelo Pedro Lopes, no portal UOL, que 2 atletas usaram. 2 atletas que não estavam jogando. Usaram esse medicamento. Estavam contundidos. Não estavam contundidos. Mas não estavam jogando. Não estavam jogando. Então, assim, vamos pensar que são 2 jogadores que estavam na reserva. Não estavam tendo sequência. Às vezes não eram relacionados. Esse é o ponto. E o São Paulo alega que os lesionados, e aí foram 70 jogadores que ao todo que passaram pelo departamento médico nessa crise do DM. São Paulo alega que não foi por causa disso que
os jogadores se lesionaram, ou perderam força, ou perderam carga, e aí se machucaram por causa disso. Porque existe a dúvida se essas lesões são consequências da medicação. Da medicação. Isso, exato. Há essa dúvida. Uhum. O São Paulo alega que não. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, isso divide opiniões, porque, independentemente se o cara está jogando ou não, independentemente se ele é titular ou se ele é reserva, se ele se machucou, se ele deixou de se machucar, se ele... Um atleta de futebol usar esse medicamento é polêmico. E isso dividiu opiniões dentro do São Paulo. E isso aflorou a guerra política. Entendi. Tem gente dentro do São Paulo que, quando ficou sabendo que alguns atletas estavam usando essa caneta emagrecedora, os caras ficaram malucos. Malucos. E outros viram como um protocolo médico natural, porque confiam no trabalho do Eduardo Hauen. E o Eduardo Hauen, na própria matéria, se defende, diz que era um protocolo natural. É a medicina, existe esse protocolo, não é nesse momento uma substância proibida. Lembrando, outro ponto que é importante, não é o medicamento o Mounjaro, que é conhecido. Ah, não é o É um Mounjaro. outro tipo de medicamento que, segundo o Eduardo Hauen, é um medicamento que está aprovado pela Anvisa, mas é um medicamento desconhecido. É um medicamento importado. Não é exatamente o Mounjaro. Não é o mas Mounjaro. É também uma caneta emagrecedora. Mas é uma outra. Não é o medicamento. Ozempic, não é o Mounjaro, Não, que são os mais conhecidos. Isso. Não Mas são esses. é um importado que, segundo o Hauen, é uma caneta aprovada pela Anvisa. Bom, aí então acho que o fato, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, não é, Bruno? Se isso causou ou não as lesões, a gente não sabe. Mas que isso causa uma divisão política dentro do São Paulo, está causando. Causa uma... Assim, o São Paulo, através do superintendente, que é o Márcio Carlomagno, ele entende que essas mudanças precisam ser feitas, essas mudanças do departamento médico... Esse médico, ele é chefe do departamento? Não, ele foi contratado, ele primeiro trabalhava ali na categoria de base, ali em Cotia, e depois ele começou a prestar serviços também na Barra Funda. Mas é alguém da Comissão Médica do São Paulo. Ele faz parte do corpo médico do São Paulo. Isso, perfeito. E aí ele começou a trabalhar com os atletas da Barra Funda do profissional. Fez alguns trabalhos específicos com o Lucas Moura e tal. E o Hernan, porque algumas mudanças já aconteceram, certo? Até de segurança, de médico, fisiologista, fisioterapeuta, teve mudança em todas as áreas do São Paulo. E novas mudanças ainda vão acontecer? Não, demissões não, mas vão ter contratações. E aí, também em cima das contratações, não é, Bruno Andrade? Algo que o Crespo já falou, que vocês já trouxeram aqui já há algumas semanas, é o perfil dos atletas, né? Os novos atletas serem, os atletas que forem contratados agora, terem O Crespo até foi mais duro, né? Ele falou assim, eu preciso de atleta com saúde. Foi isso que ele falou na última ou penúltima entrevista. E vocês já trouxeram essas informações que o São Paulo busca atletas com perfis diferentes do que ele tem no atual elenco, Bruno. Sem dúvida alguma, jogadores mais jovens, o que significa que o mais jovem vai se lesionar menos do que o mais velho. A minha interpretação, né? Vocês consomem, então muito mais por dentro aí do dia a dia do São Paulo, especialmente o Hernan. Mas é muito mais uma questão mesmo de planejamento, de estratégia, de departamento médico, do que propriamente o perfil do jogador. Claro que ser mais jovem facilita, mas não é garantia de não se lesionar, seja uma questão crônica, seja uma questão mesmo mais... Enfim, eu não vou muito por aí, mas uma coisa é certa, o perfil do elenco do São Paulo precisa ser rejuvenescido, não só por uma questão de lesões, mas por uma questão mesmo de entrega, de projeto e de futuro. Então, se o São Paulo conseguir se acertar aí com tantos investimentos que enfim, fala-se bastante que vai acontecer, é importante para o São Paulo na próxima temporada. E dentre esses novos nomes, você falou mais cedo aqui do Pochettino, né? Tomás Pochettino, jogador que foi muito bem no River Plate 3 temporadas atrás e depois se incorporou ao Fortaleza já na época do Vojvoda. Eu me lembro que quando o Vojvoda chegou com o Fortaleza na final da Sul-Americana, o Pochettino era o cara. E ele era titular absoluto. Depois ele foi perdendo espaço
Ele era um cara de confiança do Vojvoda. Jogador muito bom, tá? E o São Paulo agora tá de olho nele. Já teve algumas... primeiro teve um approach, uma consulta para ver se dava negócio. Obviamente o São Paulo, entre aspas, aproveita o fato do Fortaleza ter caído para a segunda divisão. Alguns jogadores não querem ficar no Fortaleza para a disputa da segunda divisão. Vai ter uma bela de uma barca de saída de atletas. E aí viu uma brecha e o São Paulo abriu conversas com o Pochettino. Então as negociações começaram, não tem ainda nenhuma situação avançada, não tem nenhuma situação assim, olha, tá para fechar ou tem proposta, a proposta foi feita, mas as conversas já começaram, as negociações já começaram e o São Paulo entende que ele é um atleta que agrada, inclusive, o técnico Hernan Crespo. E é dentro do perfil que o São Paulo quer. Ele tem 29 anos. Posso aproveitar que o assunto é Pochettino? Coisa rápida. Pode. O Pochettino que o André não tá falando. Antes que eu esqueça, a caneca hoje é do Tottenham, então aproveito a deixa sobre o Pochettino. Não é o mesmo? Não custa lembrar. Maurício Pochettino, argentino, o maior treinador da história do Tottenham, hoje treinador da seleção dos Estados Unidos. A caneca de hoje, enfim, a nossa live já caminha para o fim, mas é do Tottenham, os Spurs da Inglaterra. Não, e o Tottenham comemora igual o Ryan comemorou ontem. Os jogadores do Tottenham sentados lá no banquinho. Também podia ser esse gancho. Né? Também podia ser esse gancho, viu, Bruno Andrade? E o Gaston Ávila. Você já matou a charada. O Gaston Ávila, que é outro jogador esse é jovem, 24, mais jovem, né? 24 anos. Também está no Fortaleza, mas ele pertence ao Ajax. O São Paulo também consultou as condições. Gaston Ávila, também no Fortaleza. Aí o São Paulo, como ele é do Ajax, aí o buraco é mais embaixo. Aí o modelo de negócio é outro. Uhum. O São Paulo consultou o Ajax, que detém os direitos do jogador, para um empréstimo. Porque assim, o São Paulo está vendo que pode acontecer uma barca dos zagueiros, né? Porque tem o Arboleda, aliás, trazendo aqui um F5 do Arboleda. Você tinha falado o Atlético Paranaense ontem. Atlético Mineiro também consultou Galão o Arboleda. Também? A pedido do Sampaoli, o Galo fez uma consulta, mas não ao São Paulo, ao staff do jogador. E aí a resposta foi, olha, o salário é alto, tem as luvas que o São Paulo ainda está pagando, né, parcelado da renovação de contrato. É uma negociação que não é fácil. E o São Paulo também não tem interesse em se desfazer, ainda mais para reforçar rival. Sim, né? Reforçar rival. Vicário. E a gente tinha ouvido da parte do São Paulo, quando o problema aconteceu, que o São Paulo deixaria claro a decisão ser tomada pelo jogador. Então ele já informou, Bruno, a pessoas próximas, que ele vai decidir se aposentar, é isso? Eu nem vou. Eu entendi ali o cuidado do Felipe em falar a tendência, mas a gente pode falar sim que o Oscar tomou a decisão de parar de jogar. Agora falta um passo importante que possivelmente ou muito provavelmente o São Paulo não vai colocar obstáculo nenhum, porque há um contrato vigente, há um contrato em andamento, eles precisam rescindir esse contrato e seguramente vai ser de forma amigável, deve ter seguro por trás, outras questões, mas é isso. Do lado do Oscar, a decisão está tomada. Agora é uma questão mesmo de sentar com o São Paulo para alinhar essa rescisão amigável, que como enfim, envolve uma coisa muito humana, muito de saúde, o São Paulo dificilmente vai colocar obstáculos. Então, infelizmente, para o Oscar, infelizmente para o São Paulo, infelizmente para o futebol brasileiro e internacional, um grande jogador, um bom jogador, vai terminar a carreira por conta de saúde, mas enfim, saúde em primeiro lugar, que o Oscar então tenha tranquilidade daqui para frente na sua decisão. E o Oscar teve no CT na semana passada, né? E aí quando ele esteve lá, foi lá, botou o uniforme, até os jogadores postaram foto, o Lucas postou uma foto com ele, bom te ver bem, irmão, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E assim, o São Paulo queria fazer uma reunião com o Oscar, projetava uma reunião ou projeta uma reunião com o Oscar para entender a decisão. Então, diante dessa decisão já que foi passada para os familiares, para pessoas próximas e tal, São Paulo vai chamar o Oscar para uma reunião
para, enfim, comunicar em conjunto. Deve ter um anúncio um pouco mais delicado, um pouco mais emotivo e tal. E o que eu tenho de informação, isso já não é de agora, o São Paulo estuda até um projeto para colocá-lo dentro do São Paulo, inseri-lo dentro do São Paulo, para ele poder trabalhar lá dentro nos bastidores. Isso o São Paulo está estudando, não está batido o martelo. Então, São Paulo, porque ele tem contrato, né? O contrato dele iria como jogador até o final do ano. Então, o São Paulo estuda inseri-lo no CT, inseri-lo no clube de alguma maneira, para que ele possa ajudar o São Paulo de alguma maneira e ele possa trabalhar lá dentro como consultor, enfim. Ele é um cara vivido, ele é um cara da Europa, bola. Na China. Enfim, é um cara espetacular. A experiência que ele tem é importante. A experiência que ele tem. Então, o São Paulo estuda. Não é nada certo ainda, mas o São Paulo estuda essa possibilidade. O pessoal do staff dele já tá ciente dessa decisão. Ficaram preocupados também, até por conta de tudo que aconteceu, né? Da parada cardíaca, que ele ficou no momento muito frágil dele, então teve essa questão familiar, tudo pesando para que ele parasse. Eles decidiram já, Felipe, se vai ter algum anúncio, se isso vai ser falado? Ainda não tá... não tá definido isso, eles devem emitir um comunicado, acho que não vai ser algo simples, parei, vai ser algo mais elaborado. Né? Oscar decidiu que vai se aposentar do futebol ainda em 2025. O meia do São Paulo, que havia retornado ao Brasil com grande expectativa, comunicou a pessoas próximas que dará um ponto final na carreira após o susto vivido em novembro. Ele desmaiou durante exames no CT da Barra Funda, passou dias internado e foi diagnosticado com síncope vasovagal, uma perda temporária de consciência causada pela queda brusca da pressão arterial. A informação é da ESPN. O episódio deixou o jogador abalado e mudou completamente os planos para o futuro. Pessoas próximas relataram que Oscar chegou a ficar cerca de 50 segundos sem pulso no momento da síncope, cena que marcou profundamente o ambiente no CT. Desde então, ele ganhou liberdade total do clube para se recuperar física e emocionalmente antes de qualquer decisão sobre continuidade. Mesmo assim, nas últimas semanas, Oscar chegou a vestir o uniforme de treino e comparecer ao CT. A situação, no entanto, não evoluiu para um retorno aos gramados. Ele expressou à família e a pessoas de confiança que sente que é o momento de encerrar a carreira, priorizando saúde e estabilidade após mais de uma década vivendo alta exigência competitiva. O São Paulo acompanha a situação com respeito e cuidado. A diretoria deve se reunir com o jogador nos próximos dias para ouvir oficialmente sua decisão e discutir alternativas para o futuro. Internamente, há a ideia de integrar Oscar a um projeto institucional, aproveitando sua experiência internacional e seu perfil de liderança em funções internas. O vínculo do meia com o clube vai até o fim de 2027, o que permite ao São Paulo pensar em uma transição planejada. A intenção é que ele possa contribuir nos bastidores, seja em áreas de formação, integração com o elenco profissional ou projetos estratégicos. Tudo, porém, depende do desejo do próprio Oscar após o anúncio formal da aposentadoria. A trajetória do jogador no Morumbis foi curta, mas deixou boas impressões. Contratado no início da temporada, ele disputou 21 jogos, marcou 2 gols e deu 5 assistências. Dentro do elenco, era visto como referência técnica e comportamental, mesmo atuando poucos meses. Seu retorno ao futebol brasileiro gerou grande expectativa, mas o susto médico interrompeu de forma inesperada a continuidade. A diretoria reconhece que a saída do meia exige novas movimentações no mercado, especialmente porque o setor já passa por reformulação. Com a possível aposentadoria, o São Paulo reforça a necessidade de buscar jogadores com características semelhantes para compor o elenco de 2026. Para Oscar, agora o foco é encerrar a carreira com tranquilidade e definir se deseja seguir no clube em outra função. O São Paulo pretende acolher sua decisão e construir um ambiente seguro para que ele permaneça próximo, caso esse seja seu desejo. O anúncio oficial deve ocorrer após a reunião entre as partes.